O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é o livro que vamos falar hoje. Estamos na segunda e terceira parte. Vamos fazer hoje um combo, né, dessas partes. E a gente está no capítulo que tem por título 7 soluções para a falta de dinheiro. E é por aqui que a gente vai começar. Mas, antes de iniciarmos, para você que não me conhece, sou Dayal Bernardes, mentora de posicionamento de marcas no digital. Estou aqui com minha parceira de negócios. Olá, eu sou a Jambi Mafalda, mentora de marketing e vendas, parceira da DAI, e estamos juntos nesse projeto que a gente atende várias mulheres que estudam os livros, a gente conversa, cada uma traz algum insight para o seu negócio, e é uma experiência assim, incrível mesmo. É um prazer estar aqui, principalmente com esse livro que tem trazido vários insights muito valiosos. Perfeito. E para você que quiser participar ao vivo com a gente, o link está sempre na descrição do grupo. O grupo, por enquanto, é gratuito e tem acesso livre a mulheres que empreendem, que esse é o nosso público aqui, é do que a gente conversa e a gente lê para aplicar nos nossos negócios. Então, bora lá. A gente terminou na historinha ali que os amigos do Arcade foi procurá-lo para saber como enriquecer. E essa parte aqui inicia-se falando que o rei, ele mandou construir alguns edifícios, e o povo enriqueceu, mas logo se tornou pobre novamente. E ao ponto de que algumas pessoas não estavam conseguindo garantir a própria sobrevivência. E o rei começou a questionar como que isso tinha acontecido, sendo que ele tinha gasto tanto dinheiro, e um dos seus serviçais ali falou, olha, esse dinheiro foi para a mão de alguns, e outros, né, o desperdiçaram, gastaram e não tem mais. E aí o rei começou a se incomodar com aquilo, e começou a questionar se ele não podia procurar alguém para poder ensinar o povo a manter a riqueza, né, se tornar ricos, prósperos. E alguém falou para ele, olha, tem um homem que se chama Arcade, e a gente pode chamá-lo. Ele é um dos homens mais ricos da Babilônia, tanto que ele dava conselhos ali para o rei. E como o rei queria que a cidade da Babilônia fosse uma das mais ricas do mundo, ou seja, ele queria o reino próspero, porque se os cidadãos eram prósperos, o reino dele ficava mais ainda, né? Crescia-se em ambos os lados. E ele questiona se a riqueza, né, a prosperidade é algo que pode ser ensinado. E eles mandam chamar Arcade, ele vai, e o rei começa a perguntar para ele se ele poderia ensinar o povo a se tornar rico. E ele pede um desejo simples, falou, olha, o que eu aprendi, eu vou ensinar, tranquilo, eu só preciso que você reúna 100 homens. E assim foi feito. 2 semanas depois, eles foram para um local que eles se chamavam Saguão do Templo do Saber. Então, o aprendizado acontecia dentro dessa instituição através de discussões, e é bem legal, interessante aqui, a gente vai ver que há uma série de questionamentos, pessoas contando histórias, ele vai respondendo, e assim todo mundo vai aprendendo. Então, ele começa a contar ali para o povo, para aqueles 100 homens, que ele começou a fortuna dele de forma bastante humilde, né? Que foi aquela história que a gente contou na semana passada. E quando ele começa a conversar com o povo, eu acho interessante que ele começa assim, falando, ouçam atentamente, debatam o assunto, aprendam essas lições, plantem, para que vocês possam construir a própria fortuna. E essa parte me fez lembrar de uma teoria de William Glasser, o Glasser, não sei como se pronuncia, que diz assim, que nós aprendemos 10% através da leitura, 20% através da escuta, 30% através da visão, 50% vendo e escutando, 70% conversando, 80% praticando e 95% ensinando outras pessoas. Então, ele começa aqui falando, ó, ouçam atentamente. Então, o ouvir aqui, 20%. Depois falam, debatam o assunto, que corresponde a 70%. Aprendam para que possam plantar, 80%. E aí, depois, eles vão colocar em prática e passar esse conhecimento, 95%. Ou seja, esse conhecimento vai sendo consolidado. E isso é algo super prático que a gente consegue aplicar também no nosso negócio, na nossa vida, quando a gente precisa adquirir expertise
dentro da nossa área, né, de estudo, para quem é mentor, está em constante estudo, que é da área do marketing, precisa estar sempre se atualizando, e essas são maneiras bem interessantes da gente pegar e manter esse conteúdo sempre presente na nossa cabeça. E aí ele continua dizendo que, primeiro, esses homens precisam construir a própria fortuna, e quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. E eu coloquei aqui uma observação que a gente precisa adquirir segurança. E quando a gente adquire segurança? Quando a gente aplica a metodologia que a gente ensina. Então, essa é uma das coisas que estão sempre presentes dentro da nossa agência, dentro das nossas consultorias, mentorias, mulheres que às vezes não se sentem seguras naquilo que estão ensinando. E aí a gente começa a questionar. Mas como é que foi esse seu processo? Como que você chegou nessa metodologia? E às vezes ela viu um curso, 2, leu um livro, mas nunca aplicou aquilo ali na prática, não tem segurança para poder ensinar, porque não colheu os resultados daquilo. Então, fica esse questionamento aqui para a gente. Será que o que eu ensino, eu vivi? E é o que ele fala aqui, essa é a primeira lição. Vocês vão ter que viver primeiro. Depois de vocês viverem, colocarem em prática, passarem pelos perrengues, aí sim vocês vão estar aptos a poder ensinar. E ele continua falando, vocês vão fazer o quê? Engordar a própria bolsa. Esse é o primeiro degrau. E aqui começa a primeira solução, que é bem uma recapitulação do que ele falou, né, nos capítulos anteriores, dito de uma forma diferente, através de histórias diferentes. E a primeira lição é aquela como fazer seu dinheiro crescer e a regra dos 10%. Então, tudo que a gente ganha, a gente vai fazer o quê? Reservar 10% desses ganhos. E eu acho interessante que ele fala aqui que parece ser simples, mas muitas das vezes a gente não aplica o simples, não é? Então, poxa, só 10%, Dai, será que isso realmente vai me ajudar? Começa aplicando isso, 10% no seu negócio, 10% na sua vida pessoal, que é o teu prolabore, que é diferente do dinheiro da empresa, né? São coisas distintas. Então, reserva 10% para o fluxo de caixa da tua empresa, se você não guarda nada. Reserva 10% do prolabore que você recebe da sua empresa, já que você não guarda nada. E vamos ver se você consegue manter isso aí por um ano, que foi o que ele fez no capítulo passado. Ele manteve isso por um ano, depois acabou perdendo, porque fez um mau negócio, mas ele conseguiu manter a disciplina. E digo mais, comecem guardando até dos pequenos recebimentos. Recebi R$10. Nossa, eu vou guardar R$1. Vou guardar R$1. Por quê? Porque eu estou formando um hábito na minha vida. E o hábito ele não tem a ver com a quantidade, mas a consistência das minhas ações diárias. E aí ele fala, olha, esse foi o meu começo, uma coisa simples, guardando 10%. E uma coisa interessante é que você vai ter que pegar e parar, né? Pausar aí algumas satisfações, alguns desejos que você quer fazer a pronto. Então, ele fala, por exemplo, olha, a satisfação dos desejos de cada dia, uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida, coisas que rapidamente se vão e são esquecidas. Ou, pelo contrário, vocês sonhariam com bens mais estáveis, ouros, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros. As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos, ou seja, a satisfação desses desejos que são banais, que são corruptíveis. Mas, se vocês guardarem, vocês vão ter dinheiro para adquirir os segundos. Ou seja, quando ele fala aqui de ouros, terras, rebanhos, mercadorias, são bens que vão gerar para a gente mais ainda. Só que os primeiros, a roupa envelhece, a gente logo precisa comprar outra. A comida, comeu, já era, passou. Né? Então, se aquele restaurante super caro foi lá 1, 2 horas, acabou. Então, são coisas passageiras e que são só passivos na nossa vida, não geram lucro. E aí é das coisas que ele pede aqui para a gente se atentar. E ele começa com a segunda solução. Então, primeiro, 10% de tudo que você ganha. Segundo, controle os seus gastos. E ele já deu essa introdução aqui para a gente. Onde ele diz assim,
que costumamos chamar de despesas necessárias, sempre crescerá para tornar-se igual aos nossos rendimentos. Como é que isso funciona na prática? Você ganha 5 mil reais. O que você ganha é suficiente para pagar suas contas. Quando for daqui 2, 3 meses, você está ganhando 7. As despesas, elas se adaptam aos seus ganhos. Então, daqui 2 meses, você está ganhando 7 e gastando 7. Então, por isso que a gente precisa aprender a controlar os nossos gastos. E é por isso que ele citou, até no capítulo passado, que os 10% servem para todo mundo, para quem ganha bem, para quem ganha pouco, justamente porque é um hábito, é uma forma de pensar, é uma mentalidade que está sendo formada. E se a gente não formar essa mentalidade, essas despesas necessárias, elas vão se adequando ao nosso ganho. É como aquela teoria que fala que a gente consegue executar um trabalho no tempo disponível que a gente tem para ele. Então, se eu tenho uma semana inteira, às vezes eu acabo procrastinando porque eu tenho muito tempo. Mas se a pessoa dá, assim, 2, 3 horas, pode até não sair perfeito, mas a gente acaba executando, nem que seja na loucura, e acaba saindo. Funciona de igual modo. E aí ele fala que, olha, o que acontece? Vocês não podem confundir despesas necessárias com desejos. Então, realmente é necessário esse gasto? Ou é só porque eu quero? Porque eu quero e quero agora? Esse gasto pode ser algo que eu junte um valor mês a mês, vá lá, compre de uma vez, pegue um desconto porque eu estou comprando à vista, ou vou lá, passo o cartão de crédito, divido em 50 vezes, porque eu quero aquilo. Será que realmente é necessário? Vai mudar o seu dia a dia? É um tipo de despesa que vai te gerar lucro ou é só um passivo? Que é o questionamento que ele fez anteriormente. E ele continuou falando, olha, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Eu sou um homem rico, e mesmo assim, eu tenho desejos que eu não consigo nem satisfazer, eu não consigo cumprir todos os meus sonhos. Porque ser rico trata-se de uma falsa ideia. Então, mesmo o homem mais rico, talvez tenha alguma coisa que ele não consegue ali e adquirir. Mas a mentalidade da riqueza ele tem, porque ele é próspero e os resultados dele mostram isso. E ele continua dizendo, os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado, algo que você pode segurar nas mãos. Então, examinem cuidadosamente o seu modo habitual de viver. E aí ele fala, gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Então, a primeira é o quê? Selecionem o que é realmente necessário. Comer é necessário? Despesas básicas? Sim. Pagar uma água, luz, telefone? É necessário? Internet? Então, você vai selecionar aquilo que realmente é necessário. Segundo, você vai garantir que o que você selecionou não ultrapasse 90% dos seus rendimentos. E tudo que ultrapassa os 90%, o que você vai fazer? Cancelar. Riscou, acabou. Quer gastar mais, vai ter que arrumar um jeitinho de ganhar mais. E ele continua falando, olha, façam um orçamento para as despesas imprescindíveis e não toquem naquele décimo. E aí aqui começa, depois dessa introdução dele, os estudantes começam a fazer perguntas. Um estudante fala assim, olha, eu acredito ser meu direito gozar de boas coisas da vida. Por isso eu não estou nem um pouco a favor do que você está falando, não quero aplicar. E aí ele questiona, fala, olha, mas quem é que vai determinar o seu orçamento? Sou eu ou você? Aí o cara fala, sou eu. Ele, então, olha só, imagina só se um burro de carga fizesse o seu próprio orçamento. Teria ele incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Ou ele não colocaria senão de feno, grãos e um saco de água? Então, ele compara, fala, você não está querendo escolher, mas vamos imaginar isso aqui com um animal. Que é irracional, o que ele faria? Colocaria coisas mais leves que ele conseguiria suportar ao longo do caminho. E por que a gente vai fazer o contrário? Então, ele deixa essa reflexão. O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro e garantir que vocês consigam o necessário. O orçamento deixa descoberto os vazamentos da sua bolsa. Então, às vezes a gente fala, gente, não é possível. Minhas despesas dão 3, 4 mil reais, mas eu gasto 10. Então, o que está acontecendo? Justamente está aqui, nesses furinhos que tem na bolsa, que o orçamento vai fazer com que enxerguemos e possamos solucioná-los.
Então, façam um orçamento de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres, ou seja, uma porcentagem vai para você satisfazer o que você quiser, seus desejos, mas sem despender mais do que 9/10 dos seus ganhos, do que esses 90%. E aqui ele encerra a segunda parte, que é fazer o orçamento. Então, guardou 10%, fez o orçamento de tudo, garantido que não vai passar dos 90%. A terceira solução é multiplicar os nossos rendimentos. Como é que eu posso fazer esse dinheiro, com que esse dinheiro que eu vou guardar trabalhe para mim? O que muita gente de finanças chama aí de juros compostos, né? Que é um dos segredinhos. Ter dinheiro guardado é gratificante, mas só ter ele guardado não leva a nada. Antigamente se colocava debaixo do colchão, depois foi para a poupança, e hoje em dia a gente coloca em alguns investimentos, mas deixar ele paradinho lá talvez não resolva nada. O que a gente precisa fazer? Pôr o nosso dinheirinho para trabalhar. E aí a gente lembra que ele fala dos escravos nos capítulos anteriores. Então, esse dinheiro guardado são escravos nossos. Então, enquanto a gente está dormindo, ele precisa trabalhar para a gente. E ele fala, olha, meu primeiro investimento lucrativo foi o empréstimo que concedi a Agar, o fabricante de escudos, que a cada 4 meses retornava para ele um valor financeiro, ou seja, aquele investimento dele estava crescendo e realmente era um escravo. A riqueza de um homem não deve ser avaliada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, assim, nos lucros que essa soma pode produzir. Então, ter dinheiro guardado pode não significar nada. Uma renda que não cesse de crescer, que esteja você trabalhando, ou viajando, ou dormindo, ou fazendo qualquer coisa. Então, ela está sempre gerando mais dinheiro para você. E ele continua dizendo que a partir desses modestos ganhos que ele começou ali, ele começou a fazer uma reserva de escravos dourados, cada qual labutando para produzir mais ouro. E eles trabalhavam para mim, geravam filhos, seus filhos também trabalhavam para mim, e os filhos dos seus filhos, até que dessa concentração de esforços surgiu uma bela renda. E aí ele tinha rendendo ali o suficiente para pagar as despesas diárias. Imagina, você coloca e olha, para eu viver preciso de 5 mil, e você tem uma renda que gera 5 mil para você todo mês. Suas despesas necessárias estão pagas, estão quitadas. Você tem mais liberdade de escolha, mais liberdade de pensar em qual trabalho você vai adquirir, qual trabalho você não quer adquirir, o que está mais alinhado ao seu propósito, o que não está. Então, isso vai concedendo para a gente liberdade de vida e de escolhas. E aí ele conta a história de um fazendeiro que pegou algumas moedas de prata, 10 moedas de prata, e colocou um emprestador de dinheiro. Falou, olha, pega isso aqui, coloca para render, porque quando meu filho tiver 20 anos, eu vou pegar e retirar para ele. E ele fala que quando ele completou 20 anos, 10 moedas tinham se tornado 30 moedas e meia. Só que ele não quis fazer essa retirada naquele momento. E aí, quando o filho dele completou 50 anos, 10 moedas tinha se tornado 160 moedas de prata. Olha só quanto que rendeu 15, 16 vezes o investimento inicial dele. Em 50 anos, o investimento multiplicou-se quase 70 vezes, diz aqui. A terceira solução, então, para a falta de dinheiro é por cada moeda para trabalhar de modo que possa produzir-se e trazer-lhe mais lucro. Então, recapitulando, 10%, controlar o orçamento, colocar o dinheiro para render, e aí a gente finaliza a terceira solução. A quarta é proteger o seu dinheiro contra a perda. Vocês lembram que ele pegou o dinheiro de um ano e perdeu no primeiro negócio que ele investiu. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quantas vezes a gente faz o mesmo? A gente investe em algo que a gente acha que vai ser interessante, nossa, que vai me trazer um rendimento legal. Ou, às vezes, investimos em conhecimento, nossa, vou fazer esse curso aqui, e ele vai me trazer retorno, em 2, 3 meses eu vou recuperar o meu dinheiro. E acaba não sendo um investimento tão interessante assim. Eu vou colocar em um negócio que eu acredito que vai trazer um rendimento, mas não funciona. Então, a gente precisa avaliar e proteger o nosso dinheiro contra as perdas. Então, ele fala, olha, o homem que guarda o dinheiro deve fazê-lo com firmeza. Do contrário, ele vai perder.
Com frequência, amigos, parentes estão avidamente interessados nessa grana que você guardou aí. Então, toma cuidado. E o primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, do principal, desses 10% que você separou. E ele dá algumas instruções. Primeiro, estude cuidadosamente antes de fazer uso do seu tesouro. Estude bem o negócio que você vai entrar. Estude bem esse investimento, sabe? Não compra assim, nossa, que legal, estou precisando desse curso, estou precisando disso aqui, estou precisando dessa ferramenta, vai lá, compra na emoção. Não, para e avalia. Pega um papelzinho, fala, olha, isso aqui realmente é necessário, coloca os prós e os contras. Tá já no carrinho, deixa uma semana lá no carrinho, e depois você torna e vê se você realmente precisa, para passar realmente aquele momento de emoção e você conseguir analisar racionalmente esse investimento. 2, não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rápido. Sabe aquelas promessas assim que você fala, gente, é bom demais para ser verdade? Geralmente é. É bom demais para ser verdade. E geralmente a gente pode ser enganado. Então, por isso, a gente precisa certificar e não ser romântico ou emocional diante de uma situação como essa. 3, certifique-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e da sua reputação. Essa pessoa que você está investindo é uma pessoa confiável? Ela tem uma boa reputação ou não? 4, acautelem-se contra todos os perigos possíveis. Então, estude a história, porque a gente vive de ciclos econômicos. Será que o que aconteceu pode voltar a acontecer? E aquele tipo de investimento que você está colocando no seu dinheiro, em momentos do passado, eles afundaram, eles continuaram estáveis, ou eles se recuperaram? Então, faça esse levantamento também. Aí ele lembra que o primeiro investimento dele foi uma tragédia, que ele confiou a um oleiro a tarefa de comprar joias, e o oleiro foi enganado, porque o oleiro faz falsos, então não tinha como dar muito certo, né? Tinha que ter investido num joalheiro. E aí ele continua falando aqui que às vezes é interessante a gente pegar e investir até em um consultor financeiro, porque aquele investimento que a gente faz a ele, às vezes se torna simbólico diante da economia que ele pode gerar para a gente. E aqui entra também, por exemplo, contadores especializados. A gente vê muitas pessoas que conseguem economizar uma porcentagem muito grande em pagamento de impostos, porque contrata um contador especializado que consegue fazer essa redução de forma legal. Fala, olha, em vez de você colocar o seu negócio nessa categoria, coloca nessa outra aqui. Então, é possível também fazer essa economia e gerar mais lucro para a sua empresa, para o seu negócio. Então, ele finaliza aqui essa quarta parte falando, né, para a gente proteger nosso dinheiro contra a perda. A quinta, faça do lar um investimento lucrativo. Ele fala que todo homem deve ter seu próprio domicílio, sua casa. E aqui algumas pessoas que trabalham com finanças, eles falam para a gente que, a depender do local que você vai investir, é interessante você ter uma casa, é interessante você não ter. E tem gente que tem um sonho de ter, e deve ter. Então, isso aqui é algo que precisa ser realmente avaliado com cuidado. Porque, às vezes, a prestação que você está pagando no financiamento daquela casa, se aplicado, seria mais interessante, renderia muito mais, você conseguiria morar em um local de igual valor. Então, como é um livro um pouco mais antigo, talvez até fizesse sentido todo mundo ter casa naquela época, e talvez não seja hoje, mas é a quinta lição. A sexta lição aqui é assegurem-se uma renda para o futuro. E aqui ele fala para a gente fazer esses depósitos regulares para que depois que você passa para o outro mundo, ou seja, né, passaway, vai para o outro mundo, você deixa sua família assegurada para não passar nenhum tipo de necessidade. E aí eu coloquei até aqui uma observação, que é interessante a gente investir em algo que funcione como uma previdência privada e que gere renda para os seus filhos, mesmo quando você morrer, e se eles continuarem com aquele valor ali investido, vai continuar gerando renda para netos, bisnetos e para o futuro da sua geração. Então,
é um tipo de investimento mais inteligente. Lembra que a gente falou dos passivos, que às vezes estão rendendo ali, os investimentos estão rendendo o suficiente para pagar suas despesas necessárias? Isso pode continuar sendo gerado para o seu cônjuge e para a sua família. Desculpa. Então, seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção da sua família. É o sexto. E aqui no sétimo, ele vem falando o que a gente pode fazer para aumentar a capacidade de ganhos, que desejar é a condição para a realização. Então, os nossos desejos precisam ser fortes e definidos, ou seja, precisam ser claros. E aí, uma técnica interessante para a gente estabelecer objetivos claros é a técnica SMART, que até com o auxílio de um chat GPT ou no Google, você consegue adequá-la a esse tipo de meta, onde você vai ter um propósito tangível para ser buscado. E aí, depois que você garante essa pequena renda, né, separa 10% ali, você terá experiência para garantir algo de maior amplitude. Então, ele começou a observar que tinha gente que trabalhava mais do que ele e era bem pago por isso, e ele começou a questionar por quê que essas pessoas ganhavam mais do que ele. Era tempo investido, era conhecimento, e ele pegou e descobriu a razão estudando esses homens que eram de profissões iguais a dele, e ele começou a se dedicar para ser tão bom, que não existisse ninguém ali que podia se igualar ao tipo de produção diária que ele tinha. Ou seja, a hora dele começou a se tornar mais cara, ele começou a ser um homem mais valorizado e mais bem pago pelo serviço dele. E ele fala aqui, então, que quanto mais conhecimentos adquirimos, mais poderemos ganhar. Nós devemos nos informar sobre os métodos e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. A gente precisa trocar informação, e isso pode ser feito através do network, com outras pessoas que estão no mesmo ramo, e a gente pode também pesquisar boas mercadorias passíveis de serem vendidas a preços mais baixos, ou seja, que gerem lucros maiores para a nossa empresa. A gente precisa estudar aí para melhorar a nossa habilidade a fim de servir com mais eficiência e poder ganhar mais. Se pôr a linha da frente do progresso e não ficar parados sendo passados para trás. E eu gosto sempre aqui da ilustração do Tiago Nigro, que fala que quando você está parado, você está numa escada rolante e está sendo puxado para trás. Então, quando a gente julga que está parado, na verdade, a gente está andando ao contrário. A gente precisa ter muito esse cuidado dentro da nossa carreira, da nossa vida, como um todo. E ele fala aqui que aqui são algumas resoluções que o homem deve tomar se respeita a si mesmo. 1, ele precisa pagar suas dívidas com pontualidade. 2, não adquirir nada que não tenha condições de pagar, de saldar. 3, precisa cuidar da sua família, de modo que a sua família possa testemunhar bem dele. 4, precisa fazer um testamento, pois que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão jovem, né? Que a gente não sabe. Então, você pode adiantar e já deixar isso aí resolvido. 5, precisa ter compaixão pelas pessoas que sofrem. Ajudá-los à medida que você puder. E você precisa pegar esse último remédio, né, para a falta de dinheiro, que é cultivar as suas aptidões, estudar, somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. E aqui nos habilidosos, eu até coloquei uma observação, habilidoso em hard e soft skills. Então, a gente precisa investir no conhecimento técnico e naquele que por exemplo, ser uma pessoa mais disciplinada, ser uma pessoa mais organizada, coisas que são complementares ao nosso conhecimento técnico no nosso dia a dia. E ele finaliza aqui falando que há abundância para todos. Ensina essas verdades a todas as pessoas honestas do reino, para que também elas possam partilhar com liberalidade da ampla riqueza de nossa amada cidade. Então, aquilo que a gente aprendeu de bom grado, que nós ensinemos a pessoas que são tão honestas como nós. E ele termina aqui esse primeiro capítulo. E entra aqui encontrando a deusa da boa sorte. Será que a sorte
ela existe? E ele começa a fazer esse questionamento sobre o que essas pessoas acreditam, se existe ou não existe. E eles começam a dar exemplos de pessoas que ganharam dinheiro, que acharam dinheiro. E aí ele começa a questioná-los. Será que isso pode ser replicado? Qual que é a chance disso tornar acontecer? Será que a gente pode confiar na sorte? E a resposta é não. A questão é que a gente precisa seguir esse passo a passo. Às vezes 90% é perícia, às vezes tem 10% ali de sorte, mas é algo que está ao acaso e não está sob no nosso controle. Então, é basicamente sobre isso que ele vai falar aqui nesse capítulo, sobre a gente poder não confiar em mesas de sorte, em loteria. Ele fala que investe em cavalos, né? Mas que acaba perdendo. Afinal, é um jogo de azar, não tem como você pegar e saber se você vai ganhar ou não. E ele cita aqui também a história de um jovem recém-casado, bem interessante, que o pai dele o procura e fala, olha, o filho de um amigo meu ficou sabendo de umas terras e ele tem um plano onde ele quer construir ali 3 grandes rodas d'água, fica fora da cidade, e está precisando de investidores. E aí ele tenta convencer o filho dele a investir nesse negócio e o filho dele fala, olha, pai, interessante, mas eu tô novo, quero comprar algumas coisas, umas roupas, sair com a minha mulher, tô legal. E ele acaba não investindo nisso. E ele tem consequências dessa decisão. E ele fala aqui, olha, a oportunidade não espera por ninguém, não perca tempo. Que hoje a oportunidade está aqui, mas amanhã já não sabemos para onde se foi. E essa história me fez lembrar de uma história que meu pai conta. Que quando ele era bem jovem, ele tinha a 4ª série, estava trabalhando e uma pessoa gostava muito dele, chegou e falou, olha, fulano, eu tenho uma oportunidade de emprego bem interessante. Aí meu pai, tá, mas quais que são as qualificações? Ele falou, olha, precisa ter o ensino médio, começou, né, o ensino médio, e meu pai na época não tinha. Aí ele falou, nossa, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não vou conseguir atender. E era uma oportunidade para ganhar não sei quantas vezes a mais que ele ganhava. O que ele fez? Foi lá, correu, fez o ensino médio e ficou esperando uma nova oportunidade. Só que aquela oportunidade não voltou, obviamente. E aí veio outra pessoa para ele, muitos anos depois. Falou, nossa, fulano, gosto tanto do seu trabalho, você é uma pessoa tão boa no que faz. E lá onde eu trabalho, surgiu uma vaga e eu pensei em você. E aí meu pai pergunta, quais são as qualificações? Aí ele fala, tem que estar pelo menos cursando ensino superior. Parece brincadeira, a história que é uma brincadeira, mas é verdade. E ele fala, infelizmente, eu não vou conseguir atender, e era outra oportunidade para ganhar muitas vezes o que ele ganhava. E foram 2 oportunidades que aconteceram na vida dele, e ele não estava preparado para nenhuma delas. E essa história me fez lembrar disso. Hoje meu pai tem ensino superior, tá ok, mas na época, e ele contava sempre essa história para a gente tomar cuidado, estar sempre preparado, porque oportunidades vêm e às vezes nunca podem voltar. E me fez lembrar essa parte disso aqui. E aí o rapaz aqui, né, que era jovem, falou que demorou demais para tomar uma decisão, ficou tarde, e o empreendimento que o pai dele tinha trazido para ele dar uma olhada, deu muito mais lucro do que o imaginado. E ele continua falando aqui que dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte, que pode acontecer a qualquer homem. Então, dar o primeiro passo está disponível a todos. Isso é ter boa sorte, é arregaçar as mangas, ir lá e fazer consistentemente. Alguns fazem isso quando ainda são jovens, e tem outras pessoas que fazem isso mais velhos e não tem tanto tempo assim de acumular riqueza. Então, faça agora e não perca o time. Quanto mais rápido você começar, mais rápido o sucesso chegará. E ele continua falando aqui sobre pessoas que são procrastinadoras, que deixam as oportunidades para depois, que as oportunidades não esperam por um companheiro tão lento.
elas acham que se o homem deseja realmente ter sorte, deve apressar-se. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e a gente lembra aqui do livro anterior que a gente estava lendo, sobre Quem Mexeu no Meu Queijo, que a gente tinha lá os 2 homenzinhos e os 2 ratinhos. Quando o queijo acabou, os 2 ratinhos, ó, tchau. E começaram a procurar um novo estoque de queijo. Os 2 homens ficaram se lamentando, um acabou indo, com um pouco mais de lentidão, e um outro nunca saiu do lugar. E é o que ele diz aqui, as oportunidades não esperam por uma pessoa tão lenta. A gente precisa, né, aos poucos, obtendo essa celeridade nas nossas decisões. E ele traz um exemplo onde pessoas em situações adversas vendem preços mais baixos. E ele conta a história de um homem que estava há dias procurando um tipo de animal. Quando ele chega, não encontra. Quando chega na cidade, os portões estão fechados. E ele precisa acampar fora dos portões da cidade, e ali tem outros homens acampados. E um senhor chega para ele e fala assim: olha, eu tenho um rebanho aqui, e eu vou vender mais barato para você, porque minha mulher ficou doente, eu preciso voltar rapidamente. E ele estava ali com a cabeça cheia, falou: não vou fazer negócio agora. Ele falou: por favor, compra, eu vou te vender mais barato, porque eu quero ir embora agora, minha esposa está doente. E aí ele pegou, ignorou a situação e resolveu não comprar. Falou: não, amanhã a gente faz negócio. Só que no outro dia, ele continuou dormindo, abriu-se os portões da cidade, e tinham muitas pessoas procurando o quê? Um rebanho de ovelhas. E aquele homem que na noite anterior estava vendendo por 1/3 o rebanho dele, conseguiu vender 3 vezes o valor, 4 vezes, 5 vezes o valor que ele tinha oferecido anteriormente. Então, nessa situação, no primeiro caso, só havia um comprador disponível, havia a necessidade desse homem de vender mais rápido, e aquela se apresentava como uma oportunidade única, temporal, e exigia uma decisão rápida. E ele não tomou, acabou perdendo a oportunidade. Se ele tivesse comprado na noite anterior, tinha ganhado 3 vezes mais no outro dia, durante a manhã. Então, aqui leva a gente a pensar quais decisões que eu estou adiando que preciso tomar mais rápido para que eu tenha bons lucros e bons resultados. E ele deixa aqui a lição que a gente deve fechar imediatamente um negócio quando estamos convencidos de que ele vale a pena. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra a sua própria fraqueza quanto de qualquer outro concorrente, que foram as pessoas que compraram no outro dia. Ele fala aqui: por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, eu faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos. Nossa, meu Deus, por que eu não investi naquilo? Então, por que não colocar um depósito nisso aí para você se proteger contra esse péssimo pensamento que surgirá depois? E ele fala que o procrastinador sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor, o tempo vai passando. E como é que pode ser bem-sucedido um homem que age assim? Então, aquela pergunta que fica pra gente, né? A gente sempre, todo mundo tem aquela área que procrastina, mas quão bem-sucedido você pode ser nessa área agindo assim? E aí ele finaliza esse capítulo falando que aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa da sorte. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que lhe agradam. E os homens de ação são os que conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos, então, pela deusa da boa sorte. É isso. E aqui a gente finaliza essa parte. E já me falar um pouquinho agora sobre as 5 leis do ouro. Então, vamos lá. Então, entrando aqui na próxima parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 leis do ouro. Eu vou dar uma resumida master, até pela questão do horário, tá, pessoal?
ele começa falando da importância da gente adquirir conhecimentos, e isso foi muito interessante para mim, que eu ouvi em um evento que eu estava assistindo no YouTube essa semana, que a pessoa falava, o que você prefere? Você prefere uma viagem para Disney ou aprender o que eu sei? E é algo assim que às vezes acontece com a gente, né? Igual hoje, se aparecesse uma pessoa para você e falasse, eu te dou 100 mil reais ou te dou conhecimento. A gente sempre fica balançado, a gente sempre vai querer mais o ouro. E aqui ele vai mostrar o quanto o conhecimento pode fazer esses 100 mil reais se multiplicar várias vezes. Aí, então, deixa eu só pegar aqui. E ele também comenta que era muito comum lá na Babilônia os filhos de pais ricos viverem na casa dos pais, né? Sempre na esperança de herdar os seus bens. Então, eu acredito que esse também seja um ponto, não é o que o livro fala, mas foi a minha visão do rei querer trabalhar a mentalidade das pessoas. Porque, às vezes, esses filhos, eles estavam tão focados na herança que eles não conseguiam ver novas oportunidades. Aí, então, a primeira lei do ouro o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e da sua própria família. Isso a gente tem falado, né, em todos os encontros, em todas as páginas. Quando a gente lê a primeira vez de reservar 10%, dá aquela assustada, a gente fala, mas como? Se eu não estou conseguindo nem pagar as minhas contas. Mas eu creio que hoje, estando na página que nós estamos lendo, vocês já perceberam que é possível. Ele traz várias dicas de como a gente vai fazer isso, de como a gente vai economizar, de como a gente vai aumentar os nossos recursos. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já percebe, mesmo que não esteja aplicando, percebe que existe essa opção da gente realmente reservar esse valor e, principalmente, depois saber como investir, né? Aí, a segunda dica... Oi? Ele já citou isso 3 vezes e a gente só está na página 78. Então, significa que é muito importante. E eu falo porque quando eu li a primeira vez, foi o que eu pensei. Eu falei, nossa, mas é difícil, né? Mas ele mostra que é difícil, mas que é possível. Como você comentou um pouco atrás, vai virar uma rotina. Se você ganhou 10 reais, você guardou R$1, isso vai virar uma rotina. Você vai ficar disciplinada a fazer isso sempre. E aí, não só guardar o dinheiro, mas a gente tem que colocar o dinheiro para trabalhar com a gente. E aí entra na segunda lei do ouro, que é o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando com os flocos de algodão no campo. E aqui mostra, eu acho que até por isso que ele fala para, primeiramente, te guardar por 1 ano, no meu ponto de vista. Por quê? Nesse 1 ano, enquanto você estiver guardando, você vai começar a estudar como aplicar. Quando você está fazendo uma poupança, você vai ter um olhar para o mercado, para o que está acontecendo, quais são as oportunidades, e a gente não vai fazer nada assim na emoção, sem pensar. Por quê? Como teve o exemplo lá atrás, mesmo a pessoa guardando por 1 ano, ele deu um tiro no pé e gastou de uma forma insensata. E principalmente que quando a gente está fazendo uma reservinha, é a hora que tem um monte de pessoa precisando de ajuda. Amigo, família, que vai vir, você pode me ajudar? Então, acho que é exatamente essa mudança de mentalidade, você realmente mudar o teu comportamento totalmente para que depois você venha a aplicar. E aí, a terceira lei é o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Aqui também é uma questão de a gente ter muita... Até a Day acabou de comentar, então nem vou aprofundar muito nisso, mas é a gente saber onde a gente vai investir, a gente ter aquela cautela. Muitas vezes, principalmente hoje em dia que nós temos o digital, querendo colocar as coisas lá abaixo da gente, né? A gente age ali na emoção tal, e acaba comprando algo, acaba investindo em algo que não vai dar um retorno. Então, a gente tem que ter essa cautela. Você demorou 1 ano para construir tudo isso. Então, pare e pensa. Como que você vai fazer esse investimento? Qual cuidado você vai ter? Quem você vai procurar para te orientar? A gente tem também que ouvir, principalmente as pessoas mais velhas. Lembre-se que todos esses conselhos estão vindo uma pessoa experiente e uma pessoa mais velha.
Daí, depois ele vai falar, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos que não estão familiarizados ou não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Isso é totalmente o que a gente vive hoje, né? A gente, às vezes, quer vir para o digital, eu falo muito disso porque é a área que eu trabalho, né? A gente quer vir para o digital, a gente quer investir, investe todo o nosso ouro que a gente economizou um ano, mas, assim, um negócio que nós não estamos familiarizados, é uma área que a gente não domina, uma área que a gente não tem experiência, e eu vejo muitos profissionais, sabe, não tendo sucesso exatamente por isso, porque daí não tem aquela segurança. Então, é legal, se você quer ir em uma área nova, assim como você ficou um ano poupando, fique mais um ano estudando. Eu acho que você vai ter muito mais segurança. E a gente tem que investir naquilo que a gente entende, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente realmente consome diariamente informações, para que a gente não dê um tiro no pé. Talvez esse foi o erro da pessoa quando ela quis investir em joias. Ela não tinha conhecimento. Se ela tivesse conhecimento, será que na hora que ela pegasse aquela joia, ela não ia perceber que era falsa? Mas ela só quis porque ela achou que era uma grande oportunidade, mesmo não sendo uma área segura para ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim como eu falei dos amigos e dos parentes, quando você tiver um dinheiro investido, vai vir um monte de empresa querendo vender para você desesperadamente, com aquele papo sedutor, vai colocar você como se você fosse milionário. Então, toma cuidado e pensa se faz sentido para você, se é algo que você gosta e que você realmente tem segurança. O ouro escapa ao homem que o força ganhos impossíveis ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Aqui, acho que não tem nem muito o que resumir, né? É muito claro, é realmente você saber em quem você vai confiar, qual é a pessoa que você vai procurar para ter ajuda para fazer esse investimento. Como foi comentado agora há pouco, a questão da joia, ele procurou um oleiro para comprar joia. Então, ele não procurou uma pessoa que tinha experiência. Então, é bom a gente realmente saber em quem a gente vai confiar, e isso, principalmente hoje em dia, como aqui a maior parte, não sei qual área que a Raquel trabalha, mas eu, a Tânia, a Dai, somos mentoras, e isso a gente fala muito, né? Quando o profissional quer procurar uma mentora, realmente conhecer a experiência, conhecer o que ela ensina, para ter certeza que você vai fazer um investimento em uma pessoa que vai trazer uma transformação para você. Então, resumindo, as 5 leis do ouro, 10%, juros que multiplicam seu dinheiro, busca de proteção e conselho, ter prudência para não investir no que não conhece e ter cuidado com a ganância de buscar retornos rápidos. A gente vê que ele vai se repetindo. Então, os conselhos, ele quer que a gente inculque realmente aqui na nossa cabeça, né, Jambi? Exatamente. E aí ele vai entrar aqui numa história, né, que ele fala que ia ser feita uma muralha, né, e estava se criando uma associação para comprar o material que ia ser usado nessa muralha, porque eles sabiam que depois de um certo tempo o rei ia precisar comprar essa matéria-prima. E ele foi convidado porque sabiam que ele estava fazendo a sua economia de dinheiro. Mas, como ele já tinha quebrado a cara, é claro que, a princípio, ele falou, nossa, mas eu vou, de novo, investir em algo que eu não conheço, tal. Mas foi conversado, foi explicado quais eram os planos, eram várias pessoas que iam participar desse projeto, e ele acabou aceitando e deu muito certo. Então, ali, depois do sucesso de oferecer a matéria-prima para essa muralha, eles criaram uma associação onde homens, eles estavam sempre conversando, trocando experiências, tal, e aqui entra no que se fala muito hoje em dia, que é a questão da ambiência, né? Nós estarmos no meio de profissionais com experiências diferentes. Nada mais é do que a gente faz nesse clube do livro. A gente vem aqui, a gente não só lê, estuda um livro, mas a gente troca experiência. Eu trago como eu uso isso no meu dia a dia, a Dai traz como ela usa isso no trabalho dela, e todas vocês também podem participar e compartilhar como que vocês aplicariam isso. E é exatamente a associação. E ele até fala que, através da associação, ele aprendeu a investir com segurança e garantir um retorno lucrativo do dinheiro. Então, aqui você pode ver que nessa frase já está
tudo que foi falado das 5 leis do ouro, né? Então, ele não só guardava o dinheiro, como ele tinha essa segurança de investir. Aí depois, na página 83, ele vai começar a explicar, a destrinchar um pouco mais sobre as leis do ouro, né? Falando da primeira, da questão do você guardar, ele vai reforçar novamente de você ser rigoroso e realmente guardar 10%. Então, gente, até a última parte desse livro, todo mundo vai estar 100% convicto que tem que guardar os 10%. Enfim, é o que eu acabei de falar, né? Ele vai falar de cada lei do ouro. Eu não vou repetir o que nós acabamos de falar. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, também eu tiver com alguma dúvida, fique à vontade. E aí vai entrar aqui num tema bem legal, que é o emprestador de dinheiro da Babilônia. É onde uma pessoa, ela fabricava lança e ela fez uma lança e o rei gostou muito e deu para ele 50 moedas. Agora eu não lembro se era de ouro ou de prata, mas eu lembro quando dou o número que era 50 moedas. E essa pessoa ficou com o dinheiro na mão e falou: e agora? O que eu vou fazer? Por quê? Para ele era muito dinheiro. Exatamente, lembra que eu falei agora há pouco? Se você queria sabedoria, os 100 mil reais, às vezes, se a gente pegar 100 mil reais, a gente vai ter essa sensação. E agora? Onde eu vou investir? O que eu vou fazer? E ele teve a brilhante ideia de procurar um emprestador de dinheiro. Então, ele chegou lá na loja do emprestador de dinheiro e ele até perguntou, né, em outras palavras, falou assim: o que você fez que você está precisando de dinheiro? Ele até estranhou, porque as pessoas normalmente iam na loja para buscar dinheiro, não para perguntar como que ia aplicar. E ele explica o que aconteceu e fala que ele queria saber como que ele poderia aplicar. O que, assim, para mim, não faz sentido nenhum, né, gente? É a mesma coisa a gente ir num banco que empresta, que faz financiamento, empréstimo, perguntar para ele como que a gente vai investir. É meio contraditório, né? E aqui vai entrar exatamente no que nós conversamos, de você saber quem você vai procurar. Então, se você tem 50 moedas de ouro na mão hoje, qual pessoa que você procuraria hoje para te explicar o que você pode fazer, como você investir? Primeiramente, essa pessoa, ela já faz algum investimento? Essa pessoa, ela é econômica e guarda dinheiro para investir? Essa pessoa tem uma vida financeira saudável? Ela tem sucesso? Senão, não faz sentido nenhum, né? Como que você vai pegar uma pessoa que não alcançou ainda o sucesso da vida dela para que você alcance da sua? Aqui, Diame, eu acredito que ele esteja fazendo aquele mesmo comparativo lá do início do livro, daquele senhor que propôs, que ele falou que ia escrever as tabuinhas lá para ele de maneira rápida, se ele aconselhasse. Então, aqui vamos dizer que não seria o banco, mas um conselheiro, como você falou, de alguém que tem sucesso naquela área que você almeja. Então, um consultor, um mentor, às vezes um livro, não necessariamente o banco hoje em dia. Mas é que assim, eu acho que como ele empresta, o sucesso das pessoas não é o sucesso do negócio dele, né? É igual hoje tem a agiota, né? Que a gente fala. Você acha que o agiota quer ver você bem investindo e tendo sucesso? Não, se você for assim, você não vai mais emprestar dinheiro dele. Perfeito, tinha que ir em alguém que ensinava a aplicar o dinheiro, que não que emprestava dinheiro. Se a gente parar para pensar, a não ser que eles sejam muito amigos, né? Mas não foi a impressão, pelo menos, que eu tive quando eu li, da maneira que ele falou, quando ele entrou na loja. Mas não faz sentido, porque é contraditório, né? É igual a gente ir numa farmácia e perguntar como que a gente faz um chá natural para dor. E aí, aqui na página 89, eu até grifei uma frase que eu achei muito interessante, que fala: o ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder, disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. E é exatamente o que a gente estava conversando, né? Da gente trabalhar a nossa mentalidade. Eu acho que até por isso que ele deu esse prazo tão grande, né? Porque
vocês já viram as pessoas que ganham na Mega Sena e que muito pouco tempo elas acabam perdendo tudo? Exatamente por isso. Por quê? Muda muita coisa na vida da gente. Então, se você quiser ajudar todo mundo, seu dinheiro vai acabar. Se você emprestar dinheiro para todo mundo que você conhece, que está com dificuldade, seu dinheiro vai acabar. Se você investir errado, seu dinheiro vai acabar. Então, a gente tem que ter um controle, um planejamento do que a gente vai fazer e até onde a gente pode fazer para ajudar. Assim como ele falou, para pegar 10% de tudo que entra para ele, será que não vale a pena você pegar 10%? Você tem um dinheiro, esse dinheiro te deu um lucro, você pegar 10% e fazer o bem para o próximo. Então, você tem um valor, você sabe até onde você pode ir. E também ter muito cuidado com as pessoas que vão estar à nossa volta, né? Isso eu acho que, principalmente, foi escrito esse livro há anos atrás, e hoje faz muito mais sentido. Quando você tem o dinheiro sobrando, você tem que saber quem está à tua volta, as pessoas que realmente querem ali te ajudar e realmente têm interesse que você cresça. E aqui, já nessa questão que você está falando, a gente vê várias matérias sobre ganhadores de Mega Sena, galera que ganha no Big Brother uma grana e anos depois está mais pobre do que no início daquele processo, mas que se aplicasse os princípios que ele está batendo aqui na tecla, jamais ficaria pobre. Então, nossa, como é que eu vou pegar a parte dessa grana e investir para que as minhas necessidades básicas estejam sempre pagas? E que seja uma reserva para mim e para minha família no futuro? Como é que eu vou fazer para que eu multiplique esse valor? Mas não, pensa o quê? Só em gastar, pensa só nos supérfluos que ele fala lá, você vai comprar roupa, quer comprar carro, quer comprar joia, quer comprar coisas que não vão te trazer novos lucros. E aquela fonte que você recebeu, ela veio uma única vez, ela não vai se repetir, não é algo que todo mês vai pingando ali, então você precisa garantir que daquela fonte saia algo que vai pingar para você todos os meses. Exatamente. É o que eu falei, às vezes, se você fizer um investimento e desse lucro, você dividir em tudo que você quer fazer, né? Que até foi como foi falado anteriormente, nem os mais ricos conseguem realizar todos os seus sonhos. Não, eu acho que eu não comentei no começo desse capítulo, se eu não me engano, fala até a questão dos lobos, né, Dai? Que fala se tiver vários lobos numa selva uivando de fome e você for lá e jogar uma comida, o que vai acontecer? Eles vão começar a brigar, disputar por aquela comida e sempre pensando o que eles vão comer no dia seguinte. Exatamente. Então, imagina assim, se você começa a se destacar dentro de uma roda ali de convívio seu, de sucesso, imagina que são vários lobos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É legal. Aí ele até você trouxe, Jame, dos lobos, acredito que é realmente no início desse capítulo, que nós vemos também o comparativo que nós somos seres altamente emocionais, primitivos, e por isso somos chamados de animais, racionais, mas animais. Então, se a gente se entregar aos desejos, às emoções, a reação rápida, a gente só vai fazer tolice como um animal qualquer. E por isso que a gente precisa fazer uso dessa nossa racionalidade, do nosso conhecimento e colocar a cabeça no lugar para tomar decisões assertivas. Uhum. Pelo menos aqui, né, a gente ficou bem, porque na hora que ele falou do burro, a gente saiu no prejuízo. Então vamos, pelo menos aqui do leão, a gente sair melhor que eles. Aí tem uma frase também que eu destaquei aqui, que ele fala apenas isso: se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Então, reforçando, né? Tem uma porcentagem de quanto você pode ajudar a pessoa, legal, mas a gente também não pode pegar esse problema, que isso acontece com muitas pessoas, né? Ajuda uma vez e aquela pessoa fica acostumada a receber aquela ajuda e acaba sendo um problema seu. Então, se você ajuda um amigo que está desempregado, até onde você vai ajudar esse amigo? Será que não é a hora de você falar assim, não, eu tenho um dinheiro, esse amigo está desempregado, ele vai trabalhar para mim, ele vai receber um dinheiro. Por quê? É o que foi ensinado lá no começo. Mas não só dar, não só ajudar, porque a gente tem que pensar também, depois de ler todo esse livro, que dinheiro não é tudo. O que a gente mais pode ajudar uma pessoa é ensinando, compartilhando como você construiu aquilo, né? Então, eu achei também essa frase bem forte. É o famoso não dar o peixe e dar a vara, ensinar a pescar, né, Jame?
Porque Exatamente. se você ajudou financeiramente hoje, está desempregado, vamos supor. Se ele demorar um ano para conseguir um emprego, você ficar um ano ajudando ele mensalmente, sustentando aquela casa. Agora, se com esse investimento você consegue fazer dele uma fonte de renda, fala, olha, amigo, você está passando por essa situação, está desempregado, e se a gente montasse aqui um projetinho de um negócio, eu vou comprar esse primeiro produto para você vender, será que não funcionaria mais? E aí, se ele não tiver um bom controle financeiro, não, vou sentar com você aqui, vou te ensinar como fazer o controle, qual parte que você vai tirar que vai ser lucro, qual parte que você vai retirar que você vai reinvestir, e dar autonomia para essa pessoa produzir o próprio dinheiro, ao invés de ficar mensalmente ali dando um bolsa e esmola. Porque, na realidade, você não está ajudando, você está mais atrapalhando, está, em vez de gerar uma pessoa autônoma, você está criando uma pessoa dependente. E a verdade é que ninguém gosta de ser dependente. A gente gosta de ir lá e produzir e retirar o nosso próprio sustento, ter lucro dos nossos esforços. Exatamente. As pessoas querem muito, mas elas não querem retribuir em nada, né? Até eu lembrei agora, eu trabalhava no lançamento de uma expert, que ela lançava cursos de idioma. E todo o lançamento dela, como eu fazia ali a parte de vendas, de saque, eu podia dar um curso gratuito, sempre, sabe? Então eles falavam, se você vê que tem alguma pessoa que precisa, você pode dar para ele sem custo nenhum. E uma vez veio uma pessoa, contou toda uma história, que a mãe dele era acamada, ele estava desempregado, que ele cuidava da mãe, que ele queria muito aprender inglês e tal, e eu escolhi aquela pessoa. Só que existia uma troca. Essa pessoa, ela tinha que, obrigatoriamente, dentro de um ano, assistir todas as aulas, fazer o curso completo. Por quê? A gente dava o curso, no final ia ter uma prova social. E essa pessoa negou. Ela falou que não era o momento dela. Então, era uma pessoa desempregada, era uma pessoa que a mãe estava acamada. Eu estava dando um curso que era muito caro para ela e pedindo apenas que a troco ela assistisse todas as aulas. E ela falou que não. Então, é exatamente isso. E até eles vão comentar aqui no livro, né, trazer uma dica, que é algo que ele fazia que dava certo, que cada vez que uma pessoa pedia dinheiro emprestado, ele penhorava um bem dessa pessoa. Se a pessoa pagasse, devolveria esse bem que ele penhorou. Caso contrário, não ficava para ele. E essa história que eu contei do curso é a mesma coisa. Eu estava dando o curso, estava penhorando o tempo e a dedicação dele. E quando a gente faz isso, às vezes a gente percebe que a pessoa realmente não quer. Jame, e isso acontece muito no digital, na garantia que a gente dá, né? Você tem uma garantia condicional, se no final do teu curso você aplicar tudo, você recebe seu dinheiro de volta. Por que ninguém vai lá e pede? Porque as pessoas que não têm resultado não aplicam. E eu tenho uma experiência bem similar, porque também já tive escola de idiomas, justamente, e a gente fazia a mesma coisa, nós escolhíamos pessoas, dávamos todo o material didático, porque era presencial, e o curso, e todas as pessoas que a gente dava não terminava o semestre. Então, a gente não teve uma história, assim, para contar de sucesso. A pessoa... E o material era bem caro, sabe? Na época. E foi a partir disso que eu criei um mantra que eu levo para mim. Tudo precisa ter alguma troca. Não necessariamente de dinheiro, mas de algum tipo de energia. Seja em trabalho, seja... Tem que haver algum tipo, abre aspas, de pagamento, que no caso dele é o penhor de um objeto valioso. No seu caso, pode ser prestar um serviço para você, pode ser pegar e executar as artes do seu negócio, não sei o quê, mas eu até brinco e falo assim, de graça nada presta. Porque perde-se o valor. A pessoa não entende que a tua hora de trabalho é a hora de vida que você está dedicando e que é preciosa, que você poderia estar cobrando R$1.000, R$2.000 por uma hora de consultoria, muitas das vezes. E ela acaba levando aquilo ali como algo irrelevante, muitas das vezes. Então, é uma máxima que eu tenho para a minha vida, não faça nada de graça, porque de graça nada presta. Faça trocas de energia, de esforço, de alguma forma tem que haver troca devolutiva do esforço que você está prestando para aquela pessoa. Exatamente. Ele até vai falar na página seguinte, né, Dai? Ele havia comentado do penhor, mas depois na página seguinte ele fala que ou você pega algo ou você troca por um serviço. A pessoa pode trabalhar para você em troca de uma remuneração. Também hoje em dia eu acho que é difícil a pessoa ter um penhor, mas assim, eu trabalho
ela pode fazer algo. E isso acontece muito, porque senão você vai emprestar, você não vai receber e você vai perder a amizade. Isso muitas pessoas já passou por isso. Às vezes a gente vê até em famílias, né? A pessoa empresta, ela não recebe, ela perde dinheiro, perde amizade e ainda fica como chato, infelizmente. Deixa eu só ver se tem mais alguma anotação. E aí também, depois, no final desse capítulo, ele volta a reforçar da importância da gente perceber com quem a gente vai andar. As pessoas que nós vamos nos associar, seja para empreender dinheiro, para emprestar, para pedir conselho. Então, ele até fala, busca associar-se a homens de empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que o seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado em segurança, pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar infortúnios que acometam-se muito dos filhos dos homens, que aos deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Então, tão importante quanto tudo que a gente fez é a gente saber com quem a gente vai andar, é a gente estar mais aberto, sabe, a pessoas que realmente possam nos ajudar e não ter aquele preconceito de falar com os mais velhos. Eu acho que quando a gente fala de finanças, tá, para mim, assim, eu vejo até, por exemplo, meus pais, meus avós, se a gente parar para pensar, eles dão uma lição na gente de finanças, a gente acha que a gente tem todo o conhecimento em todo o digital, mas eles, com salário mínimo, eles construíam casas. Minha mãe, meu pai sempre tiveram ali um trabalho de salário mínimo, eles têm a casa que eles moram, eles têm casa de aluguel, eles criaram 3 filhos, claro que antigamente era muito mais fácil, mas será que não existe ali uma teoria de economia? A minha mãe... pode procurar ela quando for, que ela tem a reserva dela. Não sei se é 10% ou se é mais, mas assim, tudo que ela ganha, ela realmente guarda. Então, que a gente tenha assim, esse olhar também para conversar com essas pessoas, que a gente tem muito que aprender com elas. A gente tem aquela crença, eu sou mais novo, eu vou ensinar. Não, a gente tem que sentar e aprender. E aí, finaliza falando que é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Esse é um tapa na cara, né? Muito bom mesmo. E aí, na próxima semana, a gente começa a partir das muralhas da Babilônia. Perfeito. Finaliza semana que vem, Dai? Finaliza, né? Finalizamos, sim. Semana que vem, então, a última parte da discussão desse livro tão pequenininho, mas tão gigante em aprendizados e ensinamentos, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. A gente aguarda você na próxima semana, quinta-feira, às 8h30. Se você quiser participar com a gente no nosso grupo WhatsApp, ao vivo, está na descrição aqui do YouTube. Vai ser um prazer receber você, tá bom? Um beijo. Beijão, boa semana. Tchau, tchau.